Paz, meus irmãos. Dando continuidade ao vídeo anterior, falando sobre o que aconteceu com a tribo de Gad e a tribo de Ruben, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Josué, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 33. O texto ele é extenso, peço que você tenha paciência para ouvir, preste bem atenção, porque é a palavra de Deus, né? E a gente só pode dar para o próximo aquilo que a gente já recebeu da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz que com a consolação que nós fomos consolados, nós consolamos uns aos outros. Ou seja, Deus me consolou em alguma área na minha vida, e com essa consolação que eu recebi da parte de Deus, eu agora posso ajudar o meu próximo, consolando ele, ajudando ele, edificando ele em alguma área da vida dele ou área semelhante à que eu fui tratado. Ou seja, com a consolação que eu recebi da parte de Deus, é com essa consolação que eu posso consolar o meu próximo, e não com a consolação que eu não tenho. Então, com a consolação que nós fomos consolados, nós consolamos uns aos outros. Ou seja, você só pode dar ao próximo aquilo que você já recebeu. Josué capítulo 22, versículo do 1 ao 33, a palavra do Senhor diz: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Aqui se acrescenta agora a meia tribo de Manassés. E lhes disse: Vós cumpristes tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Não desamparastes vossos irmãos durante longos tempos até o dia de hoje, e cumpristes o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes havia dito. Voltai, pois, agora, e ide para as vossas tendas, para a terra da vossa herança, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Mas diligentemente cumpri o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andei em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos apegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Eu vou ler o versículo, dar continuidade pelo versículo 7. E Moisés deu herança em Bazã a meia tribo de Manassés, mas Josué deu herança à metade entre os seus irmãos na parte ocidental do Jordão. E quando Josué os enviou para as suas tendas, os abençoou. Versículo 10, vou pular para o versículo 10. E eles chegaram à região junto ao Jordão, que está na terra de Canaã. Os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés construíram um grande e majestoso altar ali, à beira do Jordão. E os filhos de Israel ouviram dizer, preste bem atenção, e os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés construíram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, no lado dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isto, todos se reuniram em Siló para subirem a guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram para os filhos de Ruben, aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar. Versículo 14. E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada casa paterna de todas as tribos de Israel. E eles eram os cabeças de suas casas paternas, entre os milhares de Israel. E eles foram ter com os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade. E lhes disseram: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, construindo para vós um altar, e vos rebelando hoje contra o Senhor? Porventura não foi suficiente a iniquidade de Peor, do qual até o dia de hoje não nos purificamos? E por isso veio uma grande praga sobre a congregação do Senhor? E vós hoje vos voltais contra o Senhor, e vós vos rebelais hoje contra o Senhor. Amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel. Se porém a terra de vossa herança vos parece imunda, passai para a terra da herança do Senhor, onde o tabernáculo habita, e recebei a herança entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, construindo para vós um altar, executando o altar
excetuando o altar do Senhor nosso Deus. Versículo 20. Eis que Acã, filho de Zera, cometeu uma transgressão com relação ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, e ele não morreu sozinho na sua iniquidade. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a minha tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, o Senhor, o poderoso, ele sabe, e saiba Israel, se nós agimos por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, não nos salve hoje. Se nós construímos um altar para nós, para nos afastarmos do Senhor, ou sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele oferecer holocaustos e de ofertas de alimento, o Senhor mesmo requeira de nós. Mas, se antes não o fizemos com receio e de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos, poderia dizer a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? O Senhor colocou o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade. Não tendes partes no Senhor, e desta maneira vossos filhos poderiam fazer que nossos filhos deixassem de temer ao Senhor. Assim nós dissemos: construamos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas somente para que haja um testemunho entre nós e vós, e entre a nossa geração e entre as nossas gerações depois de nós, para podermos ter o direito de fazer o serviço do Senhor diante dele, com nossos holocaustos, com nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes partes no Senhor. E nós dissemos: se eles disserem assim a nós, ou a nossas futuras gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor, que nossos pais fizeram, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para ser um testemunho entre nós e vós. Longe de nós o desejo de nos rebelar contra o Senhor, ou de hoje o abandonar construindo altar para holocausto, oferta de alimentos, ou sacrifício, exceto o altar do Senhor nosso Deus, que está diante de seu tabernáculo. Versículo 30. E o sacerdote Finéias e os príncipes da congregação, os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés. Isto lhe agradou. E o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não cometestes tal transgressão contra o Senhor. Agora salvastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e os príncipes deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade voltar da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel. Eles trouxeram a resposta. Versículo 33. E isso agradou aos filhos de Israel, e louvaram a Deus, e não houve mais intenção de subir a guerrear contra eles, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a minha tribo de Manassés. Você vai observar a palavra aqui no versículo 11. Ouviram dizer. Na sua versão pode estar de outra forma, né? Israel ouviram, os filhos de Israel ouviram. Mas você vai observar que é o mesmo significado. A tribo de Israel, ou seja, as 9 tribos e meia, né? Porque do lado de cá ficou 2 tribos e meia, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a minha tribo de Manassés. Após a travessia do Jordão, ficou as 9 tribos de Israel e a outra metade da tribo de Manassés. Porque uma metade ficou cá, com Gade e Ruben, com a tribo de Gade e Ruben, e a outra metade ficou lá com as 9 tribos, né? Ou seja, 9 tribos e meia e 2 tribos e meia. Vocês vão observar que as 9 tribos e meias, elas ouviram dizer. E isso é um perigo. Ouviram dizer.
Muitas vezes você vai observar que aquela pessoa que traz alguma notícia para você, né? Ouvi dizer que fulano fez isso, ouvi dizer que fulano fez aquilo, né? Muitas vezes ela não está indo falar com a intenção má, mas às vezes ela por falta de informação, ela passa uma notícia com uma má interpretação. Você vai observar que essa frasezinha, ouviram dizer, quase aconteceu uma guerra civil. As 9 tribos e meia, elas já vieram com a espada na mão. Eles pecaram contra o Senhor para atacar as 2 tribos e meia, porque elas ouviram dizer que as 2 tribos e meia, de Gad e Ruben, a meia tribo de Manassés, fizeram um altar. Mas você vai observar também que eles não poderiam chegar e vir primeiro investigar. Vamos até lá ver o que é que está acontecendo para a gente tirar a nossa conclusão. Mas eles não, eles já se armaram, porque a Bíblia diz, eles ouviram dizer, né? Ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés construíram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, no lado dos filhos de Israel, ou seja, do lado de cá, né? Ou seja, versículo 11, isso. Eles ouviram dizer que a tribo de Gad, Ruben e a meia tribo de Manassés construíram um altar, né? E isso era proibido, eles não poderiam construir um altar, porque eles pensaram que essas 2 tribos e meia iriam exercer a função que só a tribo de Levi, escolhida por Deus, tinha que oferecer, tinha que exercer, né? Ou seja, isso era pecado, porque só a tribo de Levi pode exercer o sacerdócio, né? na velha aliança. E o que é que acontece aqui? Porque eles ouviram dizer que eles construíram esse altar, eles já vieram armados, né? E aí Finéias, filho de Eleazar, né? Finéias foi o sucessor de seu pai Eleazar, né? E Eleazar era filho de Arão, ou seja, Finéias era neto de Arão, né? Ele foi até as 2 tribos e meia com 10 cabeças das casas paternas, né? Cada um representando uma tribo de Israel, né? E para saber o que era que estava acontecendo. Mas não seria mais favorável, antes deles se armarem, eles ir lá investigar e perguntar, vieram nos dizer, ouvimos dizer que vocês estão fazendo isso, isso e isso. Mas também o lado de cá, a tribo de Gad, a tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés, não poderia primeiro chegar e dizer, olha, nós vamos fazer algo aqui que para vocês possa parecer estranho, mas não é. Vamos fazer assim por causa disso. Ou seja, se eles também se explicassem para as 9 tribos e meia, eles lá não vinham se armar para guerrear com eles cá, né? Ou seja, quando Finéias vem com os 10 cabeças das casas paternas, né? Até a tribo de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, e a tribo de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés se explicam, né, que o altar era como um memorial para que os seus filhos, né, nas próximas gerações, não venham dizer que os nossos filhos que estão do lado de cá do Jordão não temos parte com o Senhor, para que nossos filhos, não, nas futuras gerações, não se desviem dos caminhos do Senhor, porque os vossos filhos mais na frente podem dizer que nós não temos parte com o Senhor, porque a arca está do lado de lá. Né? Ou seja, esse altar aqui vai ser um memorial entre nós e vós, entre a nossa futura geração e a sua futura geração, que a mesma parte que vocês têm do lado de lá com o Senhor, nós também temos do lado de cá. Ou seja, o mesmo Deus que vocês servem lá é o mesmo Deus que nós vamos servir aqui. Os mesmos privilégios que vocês têm, nós também teremos. Entendeu? Ou seja, o propósito do altar é isso. E quando eles se explicaram para Finéias e os 10 cabeças das casas paternas, eles compreenderam, eles se apaziguaram, né? E no versículo 33, a palavra do Senhor diz: e isso agradou aos filhos de Israel, e louvaram a Deus, e não houve mais intenção de subir a guerrear contra eles, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes
as pessoas fazem tempestade em tampa de garrafa de Coca-Cola de vidro, vamos dizer assim, aquelas tampinhas fininha, pequenininha mesmo, que já tomou tubaína aqui muitos anos atrás, né? Ou seja, as pessoas, por falta de informação, elas brigam, por falta de informação, de investigação, e aconteceu uma guerra civil entre a própria família ali, né? Ou seja, quando nós, em vez de julgar, né, a gente vai lá saber o que é que está acontecendo, nós entendemos a situação, né? Porque o propósito, né, do diálogo é de um ouvir o outro, tentar ajudar, tentar entender a situação, né, para poder consertar as coisas. E foi o que aconteceu aqui. Quando as 9 tribos e meia ouviu as 2 tribos e meia e o motivo, né, o objetivo deles terem feito aquele altar que não era para sacrifício, mas para um memorial, eles entenderam e foi louvável. A Bíblia diz que eles louvaram a Deus, né? E foi evitado de uma guerra acontecer por causa de ouviram dizer. Então, antes de vocês tomarem qualquer julgamento, porque isso só pertence a Deus, investigue para não fazer tempestade em copo d'água. Vou dar continuidade no próximo vídeo.